Então pessoal, entraram em 2017 com o pé direito? Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos então as minhas leituras do mês de dezembro. Eu atrasei um bocadinho a trazer estes vídeos porque era suposto eles terem saído logo na primeira semana de janeiro, mas eu decidi fazer uma pausa porque estava com algumas coisas para fazer e também não tive muito tempo para gravar logo na primeira semana de dezembro e portanto trago-vos hoje as minhas leituras do mês de dezembro. Como vocês sabem, o ano passado fiz este esquema. Deixei os meus tops para depois de finalizar completamente todo o meu ano 2016 e por isso eu vou primeiro trazer-vos o vídeo de leituras e o vídeo de filmes e séries do mês de dezembro e depois sim o meu top do mês, o meu top do ano 2016 em ambas as categorias. Por isso, hoje então eu trago-vos as minhas leituras do mês de dezembro. Em dezembro eu estava a alguma distância de completar o meu desafio do Goodreads. Eu não sei muito bem quantos livros é que me faltavam, mas eu decidi que eu vou terminar o meu desafio do Goodreads este ano. O ano passado em 2015 eu não o consegui completar, mas em 2016 eu disse, ao início do ano não, a meio do ano, que eu não percebi que se calhar não iria conseguir completar o desafio, a minha ideia era tipo, whatever, se eu não consegui, não vou estar muito preocupada com isso, não vou estar a ligar muito a isso. O que é certo é que em novembro eu olhei para a coisa e disse, se calhar eu vou querer completar o meu desafio, não sei, deu-me aquele estímulo de tentar no mínimo concluir. E foi isso que eu consegui fazer, lendo livros mais pequenos. Eu acabei por escolher abordar um tema este mês ligado ao Harry Potter e pegar em vários e-books mais pequenos de short stories e coisinhas que foram saindo ao longo dos tempos que eu ainda não tinha lido e foi isso mesmo que eu decidi fazer, para além de outros livros que eu acabei por ler durante o mês. Por isso vamos lá saber tudo aquilo que eu andei a ler durante o mês de dezembro. O primeiro livro que eu li no mês de dezembro foi The Tales of the Beedle the Bard. Esta pertence a uma coleção de histórias que foram saindo um bocadinho depois de J.K. Rowling ter lançado o Harry Potter. É um livro que eu gostei muito deste livro, acho que foi o meu favorito de todos, porque é aquele que pega como se fosse as nossas histórias infantis, tipo ou a Branca de Neve ou a Cinderela, e faz tipo como que se fosse os contos infantis nossos, mas no mundo deles, da magia. E foi, sem sombra de dúvidas, o livro que eu mais gostei destes que eu li, desta coleção que a J.K. Rowling lançou na altura. Eu não vou entrar em muitos detalhes de cada livro porque, como são tão pequenos, seria spoiler. Eu acho que são livros engraçados de se ler para quem gosta efetivamente da saga. Depois eu li também Quidditch Through the Ages, que fala essencialmente sobre o que é o desporto do Quidditch e, portanto, também foi muito engraçado de ver como é que a J.K. Rowling construiu todo este mundo e quais foram as bases para todo este mundo, para além, claro, de cada jogador e cada bola que existe no jogo, o que é que existe, como é que começou no início, como é que se foram adaptando ao longo dos anos consoante as adversidades que foram encontrando ao longo do caminho e, portanto, foi um livro que eu também gostei muito nesse sentido. Assemelha-se muito ao nosso típico futebol, vamos dizer assim, em termos de jogo e em termos daquilo ou seja, o nosso futebol arrasta massas atrás do desporto, aqui o Quidditch também arrastava massas atrás e, portanto, gostei muito de ver o paralelismo que poderia surgir ao longo destas duas modalidades. Para finalizar, eu li também o Fantastic Beasts and Where to Find Them, que é simplesmente uma coletânea de animais fantásticos e onde eles habitam, e também um bocadinho da história do autor por trás deste livro, que é o Newt Scamander, vamos dizer assim, e também foi muito engraçado de ver o tipo de criaturas que também existem no mundo mágico e, portanto, são 3 livros muito interessantes e que complementam muito também a história de Harry Potter. Depois li também os 3 e-books que saíram no site Pottermore, escritos por J.K. Rowling e com mais algumas informações sobre Hogwarts e sobre o mundo mágico de Harry Potter. Por acaso, os 3 primeiros que eu falei já existem em livro, existem em coletâneas, e eu, por acaso, ao fim de ler estes outros 3 que saíram no Pottermore, gostava muito que esses também existissem em físico, para que nós também pudéssemos ter na nossa coleção, porque eu achei que são informações muito importantes para complementar a saga e eu gostei muito de ler estes livros, gostei muito de voltar à escrita de J.K. Rowling. Confesso que nota-se mesmo que é J.K. Rowling nestes e-books, mesmo não sendo ficção no sentido de história, mas sim de relatos daquilo que são as várias personagens e, portanto, gostei muito de voltar a esta escrita da J.K. Rowling. Eu li então Hogwarts, An Incomplete and Unreliable Guide. Este é um e-book sobre curiosidades de Hogwarts, as salas, os
as salas comuns de cada equipa, algumas pessoas que trabalhavam na escola, portanto é um guia sobre curiosidades efetivas de Hogwarts. Eu gostei muito de conhecer mais coisas e algumas particularidades sobre algumas coisas que existem em Hogwarts, principalmente as salas comuns das escolas, que aqui a J.K. Rowling acabou por aprofundar algumas. Por exemplo, na saga nós acabamos por ouvir muito mais a sala dos Gryffindor, e aqui ela acaba por ir um bocadinho a outras e também explicar algumas coisas que acontecem na escola que se calhar ao longo dos livros ela acabou por não conseguir explicar, e aqui teve mais profundidade para explicar. E também Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies, e ali também os Short Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeist. Estes são 2 livros que abordam diferentes personalidades. No primeiro nós, por exemplo, vamos conhecer muito mais a Minerva McGonagall, e eu gostei muito de conhecer a história dela e, portanto, achei muito interessante também a J.K. Rowling aqui a aprofundar muito a história dela. Então, estes 2 e-books são mais focados em personalidades, em diferentes tipos de personalidades. A primeira nas personalidades, se calhar, mais importantes em termos emocionais na história, e a segunda mais importantes em termos políticos na história. Eu também gostei muito de conhecer mais profundamente cada personagem e cada destas personagens que a J.K. Rowling acaba por eleger e escrever nestes 2 e-books de personagens. Eu gostei muito de ler estes contos, como eu já disse, eu gostei muito porque realmente voltei a ler o que é J.K. Rowling, e confesso que ainda me deu mais ideia de que ela realmente conseguiu construir um mundo muito importante e muito valioso e com muitas características, e que ainda poderia dar muito mais histórias, e por isso eu tenho pena que às vezes se vá pegar em coisas que... pronto. Acredito que a J.K. Rowling nesta história de Harry Potter ainda tinha muito potencial. Eu ainda não sei se vou fazer um vídeo mais específico a falar sobre a minha experiência com Harry Potter, mas depois eu partilharei mais para a frente com vocês se eu realmente for para a frente com essa ideia. Depois eu li também o Fantastic Beasts and Where to Find Them, o The Original Screenplay, o screenplay que deu origem ao filme que saiu em este ano de 2016. Confesso que é um screenplay, tal como Harry Potter and the Cursed Child, que é uma peça, este é um screenplay, ou seja, basicamente aquilo que as personagens falam no filme e aquilo que é passado no filme. Eu gostei no sentido em que é um screenplay, não adorei porque eu gostava que fosse que a história que foi contada no filme, que a J.K. Rowling tivesse mesmo escrito um livro. Eu acho que se ela tivesse efetivamente escrito o livro, se tivesse perdido tempo a construir efetivamente todas as personagens e não apenas a fazer um esquema para um roteiro, teria ganho muito mais em termos de história, e portanto para mim não foi fantástico, mas foi bom, porque é J.K. Rowling e eu gosto muito da escrita dela, mas poderia ser muito melhor. Depois, antes de terminar o mês, eu li também um livrinho de uma escritora portuguesa, que é a Karina Rosa, e é uma escritora que eu quero ler mais coisas dela, porque eu gostei muito de um primeiro livrinho que li dela em 2015, e queria ler muito mais coisas dela, só que não tenho tido muito tempo, e os livros dela até são bastante curtos, e alguns até estão disponíveis gratuitamente na internet, portanto mais fácil não poderia ser. E então eu li o Olhos de Vidro, da Karina Rosa. É um livro que nos fala sobre uma atriz e aquilo que as personagens que ela foi encarnando ao longo da vida dela enquanto atriz lhe fizeram a ela, ou seja, ela ao longo da vida, e apesar de ter um passado mais obscuro, ela ao longo da vida e consoante foi encarnando diversas personagens, essas personagens foram fazendo parte da vida dela efetivamente, e ela acabou por misturar um bocadinho o que era a realidade do que era a ficção. Eu gostei muito da forma como a Karina Rosa escreveu este conto, vamos dizer assim, porque nas poucas páginas que ela utiliza para escrever esta história, ela consegue construir efetivamente uma boa personagem. A personagem principal desta história é uma boa personagem, ou seja, nós sentimos verdadeiramente aquilo que ela está a sentir e sentimos verdadeiramente a angústia que ela sente ao viver aquilo que ela vive, e portanto eu gostei muito deste conto e quero com certeza continuar a ler mais coisas desta autora, porque acho que ela tem bastante potencial. Por último, eu escolhi ler um livro relacionado com o Natal, e foi uma das maiores ilusões do ano. Eu li então o The 12 Days of Dash and Lily, da Rachel Cohn e de David Levitan. É uma espécie de continuação do Dash and Lily Book of Theirs e foi uma total desilusão. Eu pensava que ia ser muito bom como foi o primeiro, mas não. Neste livro nós já vamos acompanhar a relação do Dash e da Lily, um ano depois mais ou menos daquilo que aconteceu, porque
Eles passaram a primeira aventura no Natal, começaram a namorar e no Natal seguinte é quando acontecem os problemas. E este livro foi bastante focado na relação deles enquanto casal e nos problemas absurdos da nossa Lily. E eu não detestei o livro, mas não funcionou para mim. Eu acho que foi uma desilusão para a grande maioria dos fãs do primeiro livro e não percebi porque é que abordaram tanto o tema do namoro e das inseguranças dela e daquilo que acabou. Parecia que ela era uma menina mimada que de repente precisava da afirmação de que realmente as coisas estavam bem e eu não gostei. Portanto, foi uma grande desilusão e depois disto eu decidi não ler mais nada este ano. Vamos parar por aqui. Porque a coisa não está a correr assim também. E também já tinha conseguido completar o meu desafio dos 50 livros, por isso já estava feliz e decidi não ler mais nada. Mas realmente 12 Days of Dash and Lily foi realmente uma das maiores desilusões do ano, porque eu estava com bastante expectativas, que eu gosto muito de David Levitan e tinha gostado muito de Dash and Lily Book of Theirs e portanto não senti necessidade nenhuma neste livro. E é isso, estas foram então todas as leituras que eu fiz durante o mês de dezembro. Partilhem comigo nos comentários o que é que vocês andaram a ler no último mês do ano, se andaram a ler mais livros de Natal, se andaram a ler livros normais, partilhem comigo que eu vou adorar saber. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!